Amém, bom dia a todos. Vamos abrir em Josué, capítulo 24, enquanto ainda estamos de pé. E vamos abrir no versículo 14 e 15 para lermos a palavra nesta manhã. Uma escritura que nós já conhecemos, que sempre gostamos de ouvir, e que está em Josué, no capítulo 24, o último capítulo de Josué, e vamos ler dois versículos, o versículo 14 e o versículo 15. Bem, estamos juntos? Amém? Vamos ler. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, em Tua casa agora, em Tua presença, é a nossa fé neste momento, e nós queremos, Senhor, que Tu estarás aqui, Pai, conosco nesta manhã, e que nada, Senhor, nenhum alimento nos faltará agora, Pai, enquanto nos preparamos para nos ser servido o pão, para nos ser partido o pão para nós, Senhor. Damos-te graças neste momento por Tu nos teres colocado aqui, Senhor, pois sabemos que é pela Tua graça e misericórdia que nós chegamos ao conhecimento da verdade, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, nesta manhã a realmente receber, Senhor, essa palavra e que ela seja vivificada nas nossas vidas. É a nossa oração, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Deus abençoe. O meu tema nesta manhã é dois caminhos. Uma mensagem vai ser simples, rápida, apenas para nos relembrar de alguns conceitos. Nesta manhã é sempre bom, de vez em quando, nós sermos relembrados das coisas que já temos no nosso coração como verdade, mas para que o corpo seja edificado, para que o crescimento seja em conjunto, de vez em quando é bom voltar atrás e rever alguns da base, algum do fundamento. O profeta diz na mensagem a revelação de Jesus Cristo. Eu queria começar por aqui, nesta manhã. A mensagem a revelação de Jesus Cristo, mas a mensagem que ele pregou em 1960, que depois fizeram os livros das eras, que nós temos aí, aqueles livros azuis. Mas, na pregação, ele diz: na terra, Jesus era um profeta, na glória, ele é um sacerdote. Quando vem, depois no futuro, ele é um rei. Eu gosto disso. Profeta, fiel testemunha da palavra. Sacerdote, com o seu próprio sangue perante Deus, fazendo intercessão pelas nossas orações. Rei, rei dos santos, diz a Escritura. Não é rei do mundo, ele é rei dos santos. Nós temos reis terrenos sobre os povos, mas nós temos um rei também e um reino. É por isso que nós agimos de forma diferente. Então, se nós somos filhos do rei, nós agimos automaticamente de forma diferente do resto do mundo. Amém? E quando isso não acontece, ou quando nós, na nossa fraqueza, tentamos agir como o resto do mundo, estamos a desagradar automaticamente a Deus, porque não pode haver concórdia. E as modas do mundo são orientadas segundo o rei do mundo. Portanto, é difícil para nós estar em comum acordo com algo que pertença ao mundo. O que o mundo tem são algumas coisas boas. Por isso, em certas coisas, nós temos coisas do mundo, nós comportamos-nos em certos locais como o mundo, porque o mundo tem algumas coisas boas. Mas em muitas das coisas, em muitas das modas, em muitas das palavras, nós agimos automaticamente de forma diferente, porque esse não é o nosso rei. As mulheres lá têm cabelo comprido, lá na glória.
profeta está a falar na glória, neste caso. As mulheres lá têm cabelo comprido, não usam manicure na cara, não vestem calções, usam saias, vestes compridas, vestidos, têm o cabelo comprido e assim. Assim, a natureza de lá reflete-se sobre nós. Amém. O profeta está a dizer. Os homens não fumam, não mascam tabaco, não mentem, não roubam. Eles vêm, os seus espíritos vêm de um lugar santo. Fá-los agir de forma santa. Reconhecer uns aos outros como irmãos. É isso. Nós somos de um reino, nós temos um rei e ele é o rei dos santos. E a palavra santo vem da palavra aqueles que foram santificados. Enquanto, quando uma pessoa é santificada, Cristo, o Espírito Santo, move-se no coração e torna-se rei sobre isso. Amém? A santificação é isso. É quando nós somos limpos para que o Espírito seja rei sobre o nosso corpo. Porque lembre-se que o Espírito não pode reinar sobre algo imundo, sobre algo sujo. Amém? Então quando nós vemos uma pessoa que a sua aparência não mostra a palavra, é muito provavelmente o Espírito Santo não está lá, porque o Espírito Santo não gosta de estar sobre um tabernáculo sujo. Amém? Cristo, o Espírito Santo, move-se no coração e torna-se rei sobre isso. Isso tem de permanecer. Quando o vaso santificado de Deus, Cristo, o Rei, o Espírito Santo, move-se, e um rei tem o seu domínio, tem o seu reino, tem a sua terra, sobre a qual ele governa. Todo o reino na terra será abalado, será derrubado pelo poder atômico. Mas a Bíblia diz que nós recebemos um reino que não pode ser movido. Amém? Ou seja, por outras palavras, nós recebemos uma fé que não pode ser abalada, se ela vem diretamente do Espírito Santo. Amém? Não pode ser abalada. Não vai ser abalada quando a Bíblia diz que os reinos do mundo serão abalados. Serão, mas este não. Amém? Serão sim abalados, serão derrubados, serão destruídos, mas só um rei vai ficar no fim. Amém? Depois, Lutero, na mensagem Senhores, é este tempo do fim, o profeta diz, Lutero, o quinto mensageiro, ele foi de rajada contra aquela igreja católica com a palavra de Deus. O justo viverá pela fé, disse ele. E este não é o corpo literal de Cristo, que eles diziam que era aquele pãozinho que eles fazem. Ele disse, isto não é o corpo literal de Cristo. E ele lançou a comunhão, aquele pão, para o chão. Saiu e foi de rajada contra aquela igreja católica. Aquela trombeta soou. Está certo? Amém? Então, a mesma trombeta que chama para a batalha, para a guerra, para a destruição do inimigo, é também mostrada na Escritura como um mensageiro que sai para chamar a atenção contra o engano. Lembre-se, quando nós vemos uma pessoa que sobe a um púlpito e apenas bate nas pessoas com a palavra, o Espírito Santo é positivo. E isso é apenas negativo. Jesus disse, não apagueis o morrão que fumega. Por outras palavras, o pouco que há de bom, vamos edificar sobre isso. Amém? Foi o que Jesus disse. Amém? Agora, Jesus chamou a atenção na cara daqueles fariseus, do erro, da hipocrisia deles. Porquê? Porque Satanás tem de ser identificado. Satanás tem de ser desmascarado. Amém? O erro, o pecado, tem de ser identificado. Tem de ser mostrado. Amém? Porque só assim ele vai fugir. Amém? Só assim é que ele sai. Porque Satanás não gosta disso. Eu estava a ler ainda esta semana o profeta a explicar a importância de Apocalipse. Ele chama a atenção que Satanás não gosta nem de Gênesis, nem de Apocalipse. Porquê? Porque em Gênesis mostra todo esse erro, todo esse pecado, mostra de onde é que ele veio. Satanás entrou na Alimária. Está lá. Amém? Mostra ali exatamente de onde é que todo este engano começou. E em Apocalipse diz, ainda hoje eu li em Apocalipse, no capítulo 20, dizia lá, Satanás,
Vai para onde no fim da tribulação foi o falso profeta e a besta, para o lago de fogo e enxofre. Amém? Vai para lá. Amém? Não tem promessa nenhuma na Escritura para Satanás. Nenhuma. E no entanto, a sua intelectualidade é tanta que ele consegue ainda hoje estar aí e mover milhões de pessoas à volta dele. A sua inteligência é tanta, as suas artimanhas são tão poderosas, a sua inteligência, a sua astúcia é tanta, que ele, apesar de não ter nada com que se basear, porque ele sabe que há um maior que ele, que é o Senhor, mas apesar de não ter nada com que se fundar, ele tem estado ao longo deste tempo a fazer um Éden para ele. Veja lá. Amém? E o profeta diz na mensagem que ele tem tido um sucesso estrondoso, maravilhoso, diz o profeta. O sucesso do engano. Agora, como diz a Escritura, não temos aqui cidade permanente, nem Satanás tem. Amém? Porque o seu reino vai acabar. Amém? Nós vimos aqui em Josué que nós temos aqui Josué a chamar a atenção do povo que, quer dizer, agora atravessou-se, não é, o Jordão, temos aqui uma terra. Agora é assim, há duas hipóteses, há dois caminhos. Ou olhamos para estes deuses, ou realmente reconhecemos que foi Deus que nos colocou aqui. Porque nenhum dos outros deuses fez a promessa. Foi Deus. Foi o Senhor, foi Jeová que fez a promessa. E agora nós realmente chegamos aqui. Agora, uns vão dizer que foi pela força deles, outros vão dizer que foi a estratégia deles, outros vão dizer que foram os inimigos que não estavam na sua força, que tiveram problemas, outros vão dizer que foi o estado do tempo que os ajudou. Não interessa, eles estavam ali. E aqueles que realmente estavam predestinados, não é? Josué, nós vemos que é um homem de quem a Escritura pouco ou nada fala contra. Pouco ou nada aponta de errado a este homem. Ele tinha um coração tal que, quando era para estar com Moisés, ele esteve com Moisés. Quando era para firmar a fé na promessa, ele firmou-se. Ele disse, nós somos mais do que capazes de chegar e de conquistar aquela terra. A Bíblia diz que aqueles gigantes que eles fizeram aos olhos do povo como homens invencíveis, a terra para onde nós vamos está cheia deles, eram 3 filhos ou 4 filhos de um homem só. Eram gigantes da terra, eram esses. Era apenas uma família de gigantes que havia lá. E no entanto, eles chegaram lá, a incredulidade deles era tanta, a fé deles era tão pouca, que eles chegaram de volta à terra, apesar de terem a prova, os frutos eram enormes. Então eles pegaram nos frutos e disseram que o povo também é assim. É enorme, é grande. Nós à beira deles somos gafanhotos. E depois quando eles entraram naquela terra, eles foram lá e das primeiras coisas que eles fizeram foram logo matar esses gigantes. Foi logo das primeiras coisas que eles fizeram. Josué, Caleb e o povo. E o que Josué está a dizer foi um pouco aquilo que Elias disse. Ok, não vamos andar entre 2 pensamentos, porque isso não funciona. Amém? Isso com Deus não funciona. Não vamos andar aqui, o que o profeta dizia, os fronteiriços, os crentes fronteiriços, que é, para certas coisas são crentes, para outras misturam-se com o mundo, não tem problema. Então, o que é que ele disse? O que é que Elias disse? Não vamos andar aqui, quer dizer, será que o que nos contaram, aquelas coisas do Egito, será que isso aconteceu mesmo? Será que esta Bíblia foi mesmo escrita com inspiração? Será que Josué existiu mesmo? Nós não temos provas. Se Baal é Deus, então vão atrás dele. Se Deus é Deus, então vão atrás dele. Amém? E Josué, Elias também naquela altura chamou o povo a atenção para a mesma coisa. Amém? Porquê? Porque realmente há 2 caminhos. Amém? O profeta diz várias vezes ao longo da mensagem, há 2 caminhos, há o de Deus e há o seu. Amém? Há a vontade de Deus e há a sua. Amém? E quando você vai no seu caminho, na sua vontade, está fora da vontade de Deus.
Amém? É simples. Sempre que qualquer coisa não mostra a Escritura, Deus não está nisso. Sempre. Deus não tem meio termo, não é? Deus não é o fronteiriço também. Deus não é homem para que minta, nem muda a sua ideia, certo? Amém? Deus é absoluto. Então tudo o que Ele diga, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que nos ultrapasse completamente, achamos completamente irrealista, impossível, foi Deus que disse, Deus terá que cumprir, certo? Se você tem de esquecer a sua forma, a sua maneira de ser, como as pessoas gostam de dizer, e encontrar, ir buscar a forma de Deus fazer as coisas. Amém? Pode demorar tempo a mudar, não é? Pode demorar tempo a nós abandonarmos completamente o nosso caminho. Pode demorar tempo a nós, porque quando nós mudamos o caminho completamente, não há forma de voltar para trás. Há uma expressão americana que diz: eu deitei, sabe, na selva, às vezes, entre duas montanhas, há um rio que passa lá embaixo. Então os povos construíam e as pessoas, com o tempo, vão construindo aquelas pontes, que são umas ripas de madeira com umas cordas. E se chegar ao lado de lá e cortar a escada, a passagem, ninguém pode voltar a vir. Então há uma expressão que diz: eu queimei todas as minhas pontes. Ou seja, não há forma de eu voltar para trás. Amém? E isto pode demorar tempo a nós fazermos isto. Mas é dessa forma que Deus nos quer. Completamente rendidos. Completamente sem nada ligado a qualquer coisa deste mundo. Amém? Deitando abaixo todas essas passagens que nos podem levar atrás. O profeta diz na mensagem: o conflito entre Deus e Satanás é um tema que claramente está associado a estes dois caminhos, porque havendo o caminho de Deus e o outro caminho, claramente eles têm que estar um contra o outro. E nós sabemos que há duas grandes inspirações sobre a terra: a inspiração de Deus e a inspiração do diabo. Amém? No outro dia à noite, eu estava a pregar, diz o profeta, creio que foi no tabernáculo, isto foi em Indiana, numa outra cidade. Ele disse, creio que foi no tabernáculo, e essa mensagem que ele está a falar é possuindo tudo. Possuindo tudo. E ele diz, e chegou-me um pensamento que me tem feito melhor do que qualquer outro pensamento que eu já tive desde que fui convertido. Eu não sei se sabem até onde é que eu vou agora, mas foi essa evidência da salvação. Eu estava a falar sobre nós sendo os possuidores de todas as coisas. Eu estava a pregar sobre isso. Tudo é nosso. Ao fim e ao cabo, tudo nos pertence. Nós somos herdeiros de todas as coisas. Veja. O profeta vai continuar a explicar. Ora, vá lá e compre-me um quarto de paciência. Veja, não se pode fazer isso. No entanto, Deus dá-nos isso. Ok? E depois, compre-nos um pouco de fé. Nós estaríamos dispostos a dar tudo o que nós temos por um pouco de fé. Veja. Mas é-nos dado e é tudo de graça. E vem do Senhor. Não é maravilhoso? Amém? Nós, se tivermos um pouco de fé assim, passado um tempo, isso cumpre-se. Se nós realmente, seja cura, seja qualquer coisa, seja uma esposa, um emprego, se nós tivermos este bocadinho de fé na nossa vida, passado algum tempo, vamos chamar-lhe assim, este tempo, aquilo cumpre-se. Se nós tivermos esta fé, agora mesmo cumpre-se. Agora mesmo. Amém? Agora, nós temos que entender que não é aquela fé como eu estou doente da cabeça aos pés e estou a dizer que estou curado. Só porque a Bíblia diz para fazer isso. Não é esse tipo de fé.
Isso é intelectualidade. Isso é lei. É a fé que é vivificada no coração. E isso não é nada que você possa fabricar. Não é? Quando a palavra fala tendo fé, tendo fé, tendo fé, é esse tipo de fé. Amém? E isso só se encontra com oração. Isso só se vai buscar aos pés de Deus. Amém? Não é nada que nenhum de nós tenha qualquer poder para fazer. Amém? E é só esse tipo de fé que vem e vivifica a palavra no nosso coração. É só esse que interessa aos olhos de Deus. Tudo o resto, os demónios também têm. A Bíblia diz. Amém? Tudo o resto não serve. É fé intelectual. Só serve para alimentar um coração intelectual, mais nada. Amém? Aquele tipo de fé que a palavra é vivificada no coração, é sempre essa fé que o profeta está a falar, lembre-se. É sempre isso. Quando ele diz, tenha fé, não precisa sequer de chegar à fila de oração, tenha fé e isso se vai cumprir. Vá não duvidando, amém? É isso. Lembre-se que é isso. Depois um dia, vindo lá do deserto, veio um profeta com uma luz atrás dele, que o seguia. E ele disse-lhes que havia uma terra que manava leite e mel. E Deus deu-a a eles. Deus deu a terra. E ele operou sinais e prodígios, Deus, para mostrar-lhes que ele, o profeta, não era um falso. Não era nada de falso. Mas era na verdade, comissionado por Deus para levar essas pessoas a essa terra. Amém? Eu hoje chamou-me bastante a atenção. Sempre o profeta sempre dizia que atenção com os milagres e prodígios. Atenção, cuidado. Tem que haver uma palavra verdadeira, uma voz atrás do sinal. Sempre, tem que haver. Porque a Bíblia diz que essa besta, esse falso profeta, aqueles 13 espíritos semelhantes a rãs, pode ler lá, diz que eles operam milagres. Diz lá. Amém? Chamou-me bastante a atenção. Amém? Aqueles 13 espíritos semelhantes a rãs, que levam à perdição, que nós sabemos que é esses espíritos da Trindade. Amém? Eles operam, diz a Escritura, milagres. É verdade. Agora pense. Veja o que o profeta vai dizer e aplica ao nosso dia de hoje. Vinham aqueles, os senhores, não eram os senhores, mas eram aqueles que mandavam nos escravos. Eles vinham. Não é? Israel era escravo no Egito. Eles vinham. Se quisessem matar alguém, estava tudo bem. Ninguém dizia nada acerca disso. Iam, pegavam na sua filha e levavam-na. Ora, não se dizia nada sobre isso. Era normal. Você tinha de ficar ali e deixá-la ir. Veja. O seu filho não trabalhava da forma correta, eles queriam matá-lo e matavam-no. Era assim que funcionava. Amém? Está certo. Nada podia ser dito acerca disso. Ninguém podia dizer nada. Os egípcios queriam matar, matavam. Eram escravos. Amém? Mas agora é-lhes dito que eles estão a sair desta escravidão e vão para uma terra que mana leite e mel. E podem ter a sua própria quinta. E podem criar as suas próprias coisas. Dar de comer aos seus próprios filhos. Enviá-los para a escola. Viver em paz. E a grande terra. Tudo lhes pertence. Você sabe, essa era uma grande promessa. Essa era uma grande promessa. Pode para nós, aos nossos olhos, pode não parecer grande coisa. Eles viviam no Egito, que tinha aquela tecnologia toda, iam para uma terra que pouco tinha. Amém? Mas agora coloque-se no lugar deste povo. A terra não era deles e a qualquer momento nada estava garantido. A qualquer momento podiam morrer, a família eram mortos à frente deles.
e não podiam fazer nada, voltaram ao trabalho logo. Não sabiam se iam chegar a casa e a mulher estava lá. Não sabiam se iam chegar a casa e os filhos estavam lá. De repente deixavam de ver o vizinho. Já tinha ido, tinha morrido. Não sabiam se iam a qualquer momento, passava o faraó e não estava agradado com a forma como eles se comportavam e morriam também. Pense no que tudo aquilo significava. Bem, este profeta fez tantos milagres no meio deles que eles viram que ele realmente era o homem enviado por Deus. E lá foram eles, lá para o meio do deserto. Agora, esta foi a promessa dada a Israel, e apesar deles continuarem a viver naquele Egito onde isto acontecia, eles realmente conseguiram sair dessa escravidão, passar pelo deserto, e depois Israel foi para a terra prometida. Agora pense em nós. Pense nos dias em que nós estamos a viver. Nós vivemos aqui num mundo onde toda a gente é escrava. Amém? Onde toda a gente vive debaixo da escravidão do pecado. Os filhos perdem-se nas drogas. A qualquer momento pode acontecer um desastre. Cai uma árvore em cima de um carro. A terra abre-se e engole toda a gente. Vem um terremoto, vem um tsunami, qualquer coisa. Um vulcão que se levanta aqui no meio. Um meteorito que cai do meio do céu. E essa era a vida que todos nós tínhamos. A qualquer momento podia entrar um exército por aqui dentro e matar toda a gente. Podia cair uma bomba e morria toda a gente. E era isso a vida. Amém? E era isso. Mas agora, o que é que aconteceu? Veio um profeta com uma luz que o seguia, com uma coluna de fogo que acompanhava o seu ministério, que fez milagres e prodígios. E o que é que foi? Essa voz atrás que acompanhava o sinal, deu-nos a promessa, chamou-nos a atenção daquela promessa de uma nova terra. Amém? E essa terra, sim, realmente mana leite e mel. Amém? Não virá ninguém, construirão casas, edificarão, plantarão vinhas, e não virá ninguém tomá-las. Amém? E ninguém morrerá e depois outro ficará com isso. Amém? É exatamente a mesma promessa que foi feita a Israel. E o que é que aconteceu? É que muitos, mesmo assim, não aceitaram essa promessa. Como hoje, muitos não aceitam. Amém? Este mesmo mundo é exatamente a mesma escravidão que eles viviam lá no Egito. Mas espiritual. Amém? E o mesmo Moisés veio para os nossos dias. Amém? Quando nós começamos a ficar mais velhos, o cabelo começa a ficar branco, os ombros descaem, significa mais, tem mais significado para nós do que nunca, veja. Porque uma criança olha para o futuro, quem é que ele vai casar, como é que ele vai educar os seus filhos. Quando tudo isso termina, quando está tudo acabado, então acabou tudo, está tudo acabado, veja. Então você está a olhar para o pôr do sol. Mas pensem, irmãos, não há nada para além daquilo que nós temos. Nós temos amor, alegria, paz, vida. Nós até possuímos a morte. Amém? As pessoas dizem, o que é que você vai fazer com a morte? O mesmo que Paulo disse quando ela veio bater-lhe à porta. Disse, vieste levar-me para lá do rio? Foi isso? Ó morte, onde está a vitória? Ó sepultura, onde está esse aguilhão? Ou ao contrário? Um escritor disse uma vez, Deus pegou na morte e prendeu-a a uma carroça. A única coisa que nos pode fazer é levá-la à presença de Deus. Amém? É só isso. Não se pode morrer. Ele pegou na morte, colocou-a numa carroça. A única coisa que ela faz é levar-nos diretamente para a presença
de Deus. É apenas uma mascote que o vem, apenas um animal que o vem levar para lá do rio. É só isso. Por isso não há nada que nos possa preocupar mais. Amém? Se este Deus infinito conseguiu olhar para o futuro e fez e viu o fim desde o princípio e sabia que Ele teria filhos nesta terra, os seus próprios filhos abençoados, não crê que Ele ia prover para eles o melhor que Ele podia? Amém? Não acha que esse Deus não ia preparar a melhor terra, as melhores coisas, a melhor comida, amém? A melhor família, a melhor igreja para Ele? Não acha que sim? Não acha esta noite que os seus filhos, que eram pessoas completamente sem esperança alguma, que nem sequer conseguiam tomar conta deles mesmos, que apenas lutavam e trabalhavam e faziam tudo o que podiam para dar o melhor que podiam, que fossem capazes para os seus filhos. Amém? Você não ia fazer isso aos seus filhos? Amém? Você que pouco consegue fazer alguma coisa por si mesmo, não luta, não trabalha para conseguir ter o melhor para os seus, para conseguir dar-lhes o melhor. Então imagine como é que Deus faz. Amém? Se a nossa natureza, se a nossa carnalidade faz isso para aqueles que nos pertencem, para aqueles que se partilham o mesmo nome que nós, o mesmo teto que nós, então, que pertencem à mesma família que nós, imagine então como é que Deus faz. Amém? Ele tem espias, nós temos espiões por todo o lado, não importa como é que somos amigos, temos espiões. E nós espiamos-nos uns aos outros à procura de uma guerra nuclear, de uma arma nuclear. E depois nós encontramos e levamos-la para o nosso país. Depois eles preparam-se e depois a guerra vem e eles sabem onde atacar o inimigo. E Deus sabia que esta grande guerra estava a vir entre o certo e o errado. E Ele sabia o que é que o inimigo ia fazer. Ele sabia exatamente como é que havia de equipar o seu povo. E foi isso. E Deus tem estado todo este tempo a dar-nos armas para nós nos podermos equipar contra o engano, contra o erro. Amém? E hoje, muito perto da consumação, nós temos todo o arsenal completo já. Nós temos já todas as armas à nossa disposição para usar contra o inimigo. Amém? O Pentecostes já veio, o profeta já veio. Agora o profeta disse o seguinte: eu não tenho tempo. O profeta disse isto: eu estou a trazer esta mensagem ao de leve. Estou a falar as coisas mais importantes. Vocês agora têm que pegar e estudar. Vocês agora têm que pegar nesta mensagem e ir esmiuçá-la, e ir vê-la. E é isso que a gente tem feito ao longo destes anos. Amém? É pegar nessa mensagem e começar a ver, a esmiuçá-la, a ver os pormenores todos. Amém? É isso. É por isso que o quíntuplo ministério continua a trabalhar. Amém? Continua a fazer. Amém? Deus continua a usar homens. Amém? Há quem diga que mas será que alguém consegue dizer as coisas tão bem como o profeta? Não, claro que não. Mas o profeta disse isso. Amém? É preciso continuar depois com esta mensagem. Deus equipou os seus filhos com o tipo certo de munições, o tipo certo de ataque, o tipo certo de tudo o que eles tinham necessidade para os levar desde o Éden até ao rapto. Amém? E o que é que foi isso? A palavra. Amém? Lembre-se que sempre que você diz, sempre que nós dizemos aqui, ou você diz nas suas orações, em nome de Jesus, você está a chamar Deus. Amém? Porque está a dizer, seja feito de acordo com a palavra. Amém? Portanto, tenha cuidado com o que pede. Amém? Tenha cuidado com o que ora. Há dois caminhos. Lembre-se, há dois caminhos. Há um caminho certo,
a que Deus nos está constantemente a chamar e a preparar e a dar-nos as condições, e depois há o outro caminho. Lembre-se que a nossa mente consegue pregar-nos partidas e nós conseguimos arranjar desculpas para todos os nossos erros. Nós conseguimos às vezes até arranjar escritura para ir contra Deus. Amém? Olhe para Satanás. Satanás chegou à beira de Cristo e começou a tirar-lhe escritura, a ver se ele saía da escritura. Amém? É possível fazer isso. Amém? Basta um pouco de intelectualidade, basta um pouco de autoconfiança. Amém? Mas o que é que acontece? O que é que acontece? É que nós temos de olhar para a palavra e ver lá um perfeito espelho, um perfeito reflexo. Nós temos que olhar para a palavra e ver-nos a nós, ver a nossa vida lá. Porque se a nossa vida não está lá, Cristo não está na nossa vida. E se Cristo não está na nossa vida, nós estamos no outro caminho. Não estamos no caminho de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Lembre-se que Deus deu esta afirmação e deu-a aos seus filhos. Colocou-a na palavra de propósito para os seus filhos a usarem. E é o melhor que nós temos até agora. Satanás no Éden, quando ele tentou vir com estes ataques, atacar a pessoa, sabendo que os filhos de Deus estavam fortificados com a palavra, não é? Deus tinha falado, não comereis daqui, fareis isto, fareis aquilo. O que é que ele fez? Atacou a palavra primeiro, não é? Atacou a palavra primeiro. A única coisa que ele quer fazer é levá-lo a negar a palavra, só num pouco. Amém? Lembre-se, logo no Éden, o que é que ele fez? Ele pegou apenas num pormenor e tirou. E colocou o dele. Só um pormenor, uma palavra. Bastou. Amém? Portanto, Satanás tentou atacar a palavra no jardim do Éden. Então, ele teve de ter alguma coisa que ele pudesse usar para que o ser humano pudesse olhar e que fosse melhor que a palavra. Amém? O raciocínio, o senso comum. E foi isso que com que ele conseguiu ter sucesso. Não é? Ele ofereceu, no Éden, ele ofereceu mais entendimento. Tereis entendimento como Deus, sereis como Deus, sabereis o certo e o errado. E foi isso que ele ofereceu. E hoje é a mesma coisa, é esse tipo de coisa que ele oferece. É algo que seja agradável aos nossos olhos. O profeta dizia, não é? Põem o diabo com chifres e um rabo com um tridente. Ele não é nada disso. Ele não é nada disso. Ele é uma pessoa, ele se fosse personificado, ele seria um grande diplomata. Ele teria o seu fato completamente em ordem. Ele não teria o seu fato assim a sobrar aqui, não. Estaria tudo perfeitamente ajustado, tudo ao pormenor. Amém? Com as melhores roupas, com os sapatos mais brilhantes, amém? Das melhores marcas. Porquê? Porque ele pretende ser atrativo. Amém? E as pessoas que têm uma mente carnal, que estão mais ligadas às coisas visíveis, então atraem-se mais depressa vão atrás dessas coisas que são visíveis. O profeta diz que aqui na América falava-se daquelas ruas em Paris e em Itália, da prostituição, e ele achava que aquilo era um lugar sombrio e horrível, até que ele chegou lá. Até que ele passou lá, perto. E ele viu aquele local. E ele diz que não era. Ele diz que lá estavam as mulheres mais bonitas que ele já tinha visto na vida dele. É assim que Satanás opera. É tornar as coisas o mais agradáveis possíveis. Amém? O que Eva disse? Olhou, o que ela viu lá no Éden? Olhou e viu que realmente era aprazível aquilo. Era bom aos olhos. Amém? É assim que ele faz. Você pega na sua forma de andar, nas suas palavras, nos seus negócios, nas pessoas com quem você anda, aí tudo, pega nisso tudo e coloca a palavra de Deus primeiro. Diga,
Eu creio que vou hoje à noite e vou a esta dança, a esta discoteca, e não me vai magoar nada, não me vai fazer mal nenhum. Será que pode levar o assim diz o Senhor consigo? Eu creio que posso fazer este negócio assim, um bocadinho assim, a fugir a estes impostos aqui, a um bocadinho de corrupção aqui e tal. Será que você pode dizer, é assim diz o Senhor? Veja, pegue nele sempre em primeiro lugar. Continua a estar fortificado, porque Ele é a nossa fortaleza. Então, quando nós substituímos a palavra e pomos outra coisa qualquer, o que é que nós estamos a fazer? Estamos apenas a abrir buracos na nossa fortaleza. Estamos apenas a abrir buracos na nossa muralha. Amém? E o profeta dá este conselho em tudo. Será que você tinha coragem em todas as palavras que diz, em todos os atos que você faz? Tem coragem de dizer, é assim diz o Senhor? O maior milagre que eu posso pensar, por exemplo, pegue num porco e diga ao porco, sabes, já não és mais porco, agora és um cordeiro. E ele torna-se um cordeiro. Isso é difícil de acreditar. Ora, é a mesma coisa que acontece quando você se converte de pecador a cristão. É exatamente a mesma coisa. Amém? É difícil de acreditar. Mesmo para nós, é difícil de acreditar que realmente Deus nos veja dessa forma. É difícil para nós, porque nós e Satanás sabemos todos os erros que nós já fizemos. Satanás está sempre assim, com uma caneta, um bloco, a apontar tudo. A apontar que é para ele nos esquecer também. Para ele chegar lá naquele dia e ter lá aquele rol de coisas para mostrar contra nós. O problema é que Deus vai pegar nos livros, vai abri-los e não está lá nada escrito. Porque Deus é assim, Deus pega nisso que nós pedimos perdão, sinceramente, nos arrependemos e coloca no mar do esquecimento. Amém? E depois sabe o que é que acontece? É que Satanás vai lá e começa a ir para esse mar pescar. Tentar ir buscar outra vez essas coisas. Mas Deus já esqueceu, amém? Ele depois pega nessas coisas e volta a trazer-nos à nossa mente. É por isso que nós devemos lutar por fazer as coisas certas. Quanto mais coisas certas nós fizermos, menos coisas Satanás nos vai andar a chatear. Amém? Claro que nós vamos cometer os nossos erros, claro que nós vamos fazer as nossas coisas más, amém? Mas tentemos lutar por isso, amém? Sempre levar o assim diz o Senhor com os nossos atos, com as nossas palavras. Porquê que Ele deu a palavra? Está pronto? Porque a palavra é eterna. Veja, e se Deus fez uma promessa, isso é eterno. E não há nada que o possa parar. Lembro-se há bocado aquela ilustração entre o povo de Israel no Egito e a promessa da terra prometida. E eu disse que connosco no mundo era exatamente a mesma coisa. Imagina um pouco mais para o nosso tempo. Lembra-se na Segunda Guerra Mundial, como é que eles tratavam os judeus? Se quisessem matar, matavam. Trabalhavam, não recebiam. Eram escravos. E depois o que é que aconteceu? Eles saíram de lá e deram-lhes aquela terra outra vez. Agora, outra vez no natural, mais uma vez com Israel. E connosco era exatamente a mesma coisa. Amém? Nós estávamos lá, subjugados no mundo, e se o mundo nos quisesse ceifar, ceifava. Mas Deus tirou-nos de lá e chamou-nos para uma terra. Amém? Neste momento nós já estamos no deserto. O terceiro êxodo já está a decorrer. Certo? Nós já estamos no meio do deserto. Nós já saímos do mundo. Agora, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso, Deus deu-se a Ele mesmo ao crente. Então, a palavra é o nosso Pai. Nós nascemos pela palavra e Ele está na frente dos seus filhos. Ele está gravado na testa dos seus filhos. Está lá.
É aí que muitas vezes as pessoas nestes últimos dias, às vezes dizem: ora, porquê que você não pode pensar que as mulheres fazem um trabalho tão bom como os homens no púlpito? E o profeta diz: eu não vou discutir contra isso. Não. Muitas mulheres faziam um melhor serviço do que eu aqui no púlpito. Mas o problema é que nós temos que levar o assim diz o Senhor com isso. Amém? O problema é que nós temos que levar a palavra de Deus com isso. Amém? E será que nós conseguimos levar a palavra de Deus com isso? O problema é esse. Muitos de vocês sabem que os teólogos creem que estes anjos caídos, que tinham caído pela mentira de Lúcifer, tomaram para si esposas. Os testemunhas de Jeová falam isto. Eles eram anjos caídos, filhos de Deus, que caíram da graça, lançados aqui na terra e que se fizeram carne e tomaram para si esposas. Eu não acho que isso está de acordo com a Escritura, porque, em primeiro lugar, antes que um anjo caído se pudesse fazer homem, ele tinha de ser um Criador. E só há um Criador, que é Deus. Por isso, acabou logo aí o argumento. Amém? É apenas um pequeno exemplo de que a intelectualidade do homem pode fazer imensas coisas. Eles têm isto para provar que, como os anjos caídos conseguiram fazer-se carne, Jesus também era um anjo que se fez carne. Amém? Eles não põem Jesus como Deus. Amém? Então, para eles terem esta consistência, então, começam a ceder nas outras Escrituras também, para ter o quadro deles completo. Entende? E isso é um padrão que aqueles usam para alimentar aquele raciocínio, outros usam de outra maneira para alimentar o raciocínio deles. Amém? Passado um pouco, Deus disse: estou farto do que eles fazem, estou farto dos seus insultos, vou trazer isto. Pega nos animais agora, vai ali e clama aleluia 5 vezes e os pássaros vêm a voar. Os leões e tudo o resto virão 2 a 2. Fala glória a Deus, glória ao Senhor 4 ou 5 vezes e eles vêm. E assim ele entrou, penso eu, a última coisa que ele disse, estava ali à porta, está a falar de Noé, não é? Estava ali à porta e disse: é assim diz o Senhor. O último chamamento. Amém? O último chamamento. E é aí que nós estamos hoje, à porta da arca. Amém? E eu sinceramente creio que provavelmente isto aconteceu no tempo de Noé. Deus disse-lhe: ora bem, vai lá e começa a dizer estas palavras. Amém? E ele começou a dizer aleluia, 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 aleluia. Lembra-se nas muralhas de Jericó, não foi? Há certas palavras que têm um determinado poder. Então, ele começou a dizer aleluia, aleluia, e os animais começaram a vir. A Bíblia diz que vieram os pássaros, e depois vieram os animais 2 a 2, e depois vieram os animais que rastejam, e depois o profeta está a dizer que como último ficou Noé à porta e disse glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor, e a porta fechou-se. Amém? E o profeta está a dizer que nós estamos aqui neste momento. Amém? O último chamamento, a única coisa que nós temos de fazer é carregar em nós essas palavras. Amém? Ou assim diz o Senhor. Amém? Lembre-se desse pensamento. Pegue nas suas palavras, pegue em tudo. E veja se consegue levar o assim diz o Senhor consigo. Amém? Agora ouça, talvez isto o vá ajudar. Ouça com atenção. Quando você leva a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, muitas vezes, depois de já ter feito tudo o que pode fazer, a sua fé é colocada à prova. Não, todos os que estão aqui são pessoas da nossa terra. Eu estou aqui
nesta terra agora mesmo, está certo? Eu não sei o que fazer. O reavivamento está terminado. Veja, eu não sei qual é o próximo chamado. Eu estou aqui também nervoso, à espera do que vem a seguir. Amém? Mas, veja, pega a palavra de Deus, siga a palavra de Deus. E muitas vezes, quando tudo o que você fez já chegou ao fim, quando já não tem mais que você saiba fazer, a palavra de Deus continua. Veja o que Noé fez, veja o que Moisés fez. Amém? Ao 7º dia, naquela manhã, as pessoas estavam lá nas ruas. Nunca tinham visto nada assim. As nuvens começaram a aparecer, as gotas começaram a cair, e elas nunca tinham visto. Às 7 horas, veja o que o profeta fala, ao pormenor que ele veio. Às 7 horas, gotas de chuva começaram a cair pela primeira vez sobre a face da terra. Eu imagino os pássaros a chilrear, a natureza toda destruída, os homens a começar a perguntar-se e a dizer: peguem nos vossos instrumentos científicos, testem os vossos radares, digam-nos de que é que isto se trata. Mas nada funcionava. Nós nunca vimos nada assim em toda a nossa vida. Bem, ao meio-dia, as fontes começaram a encher. Na manhã seguinte, os rios do abismo surgiram, da fonte da terra, não é? Aquelas águas subterrâneas começaram a vir ao de cima. Por volta de 3 ou 4 dias, as águas já estavam por todas as ruas, as cheias. As pessoas vinham à volta da arca, batiam à porta: abre! Noé andava para lá nas ondas. A arca chegou a uma certa altura. Eu creio que a Bíblia disse que a arca começou a sair do chão, começou a andar, a balançar enquanto andava. O conflito, veja, no dia em que a muralha foi partida, foi derrubada no Éden, o homem saiu. Amém? Eles saíram. E no dia em que eles cumpriram o concerto de Deus antes da destruição do dilúvio, eles entraram. Eles saíram do Éden. Eles entraram na arca. E neste terceiro êxodo, eles sobem. Eles saíram, eles entraram e agora eles sobem. Nós vemos o que é que eles fizeram já 2 vezes. E eu vou permanecer com o Senhor. Amém. Amém? Lembre-se que Caim também fez tudo. Tudo que era certo, da mesma forma. Balaão fez tudo como direitinho. Mas havia ali uma coisa, um terceiro elemento ali, que era a revelação. Amém? As duas eram virgens. As duas eram crentes. As duas tinham lamparinas. As duas tinham vasos. E Satanás é mais do que capaz de nos vencer. Satanás é muito mais forte do que nós. Nós sabemos isso. Nós sabemos que Satanás é mais forte do que qualquer ser humano, é mais poderoso. Nunca tente ir com a sua sabedoria, tentar ser mais esperto do que ele. Não se consegue fazer isso. Amém? Não se consegue. Ele é mais do que capaz de lutar contra nós, na nossa humanidade, no nosso ser humano. Amém? Caim era... O profeta até diz aqui, francamente, Caim era mais religioso do que Abel. Claro, ele fez mais do que Abel. Mas Abel veio na forma da palavra. Amém? Ele construiu a sua grande denominação, uma grande coisa. Imagina a quantidade de frutos que ele tinha ali. Imagine como é que aquilo era mais belo. Amém? Vê-se que só da leitura de Gênesis nós vemos que aquele era mais aprazível, era mais belo ao olhar. Que Abel pegou num cordeiro inocente e derramou o seu sangue ali sobre aquele altar. Mas havia aqui o elemento da revelação. Amém. E nós temos de encontrar a nossa posição, não é?
a nossa posição em Cristo. Não é, nós já sabemos, já nos foi dito, que não é pelo número de obras que nós fazemos, não é pela quantidade de membros que nós temos aqui na igreja, amém? Não é isso. É exatamente o equilíbrio nas Escrituras, amém? É o levar o assim diz o Senhor em tudo aquilo que nós fazemos, amém? Mensagem, a posição de um crente em Cristo. O profeta diz: a igreja do Evangelho completo, que era mais ou menos as pessoas que o ouviam e que o patrocinavam nas campanhas que ele fazia, está dividida em duas formas, agora mesmo. Uma delas está a ficar fria, formal, indiferente. E diz o profeta, essa é uma linha perigosa. Não é? A outra está a ir buscar todo o tipo de coisas místicas e coisas elevadas que nem sequer está na Escritura. Veja, fique no meio do caminho, irmão. Fique com o mesmo Evangelho. Amém? Fique com o assim diz o Senhor. Mantenha esse equilíbrio. Amém? Leve aleluia, aleluia, aleluia na sua vida. Leve glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Amém? Faça a trombeta soar 7 vezes à volta de Jericó. Amém? Veja o que é que o profeta via naquela altura. Uns estão a ficar assim, outros estão a ficar assado. Fica no meio. Nem uns nem outros estão certos. Amém? E se vir isto na mensagem, uns que estão a ficar frios, indiferentes, tenha cuidado. É uma linha perigosa. E se vir outros que acham que são os maiores e que têm a mística, também não está certo. Amém? Mantenha-se no meio do caminho, irmão. Mantenha-se pelo mesmo Evangelho, pelo mesmo assim diz o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, agora, e nós queremos de vez em quando relembrar os caminhos básicos por onde Tu nos tens levado no nosso crescimento. Nós gostamos de nos lembrar das coisas simples que nos têm sido chamadas a atenção, Pai. Senhor, nós lembramos-nos daquela ilustração, Pai, em que realmente Tu esqueces, Pai, todos os nossos erros, tudo aquilo que com sinceridade nós entregamos, Senhor, para ser esquecido. Nós sabemos, Pai, conhecemos as nossas falhas, nós sabemos aquilo onde temos errado, nós sabemos, Pai, que muitas vezes, Pai, já temos feito coisas de que nos envergonhamos, mas, Senhor, nós colocamos agora, Senhor, a Ti, Pai. Nós sabemos, Pai, que se há algo que não está confessado, Tu continuas a ver. Tu continuas, Senhor, com isso. Mas nós pedimos neste momento, Senhor, que tudo aquilo que temos feito, Senhor, de errado, que não podemos levar o assim, diz o Senhor, com isso, Senhor, nós queremos entregar agora, Pai. Nós queremos reconhecer agora esse erro, queremos entregar, Senhor, perante Ti e confiamos, Senhor, que será lançado no mar do esquecimento agora mesmo, Pai. Queremos, Senhor, confiamos, Pai, que isso será apagado agora mesmo, Pai. E não estará mais na Tua memória, Pai. E naquele dia, essas ordenanças contra nós estarão apagadas. Todo esse livro estará branco. Todas essas páginas que possam ser folheadas não terão nenhuma obra de erro, Pai. Mas confiamos, Senhor, que esse nosso nome estará no livro da vida do Cordeiro, Pai. Senhor, é com essa fé que nós aqui estamos neste momento, Senhor. Queremos, Pai, pedir-te que, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, de agora em diante, Pai, nós possamos realmente reconhecer onde é que nós estamos ligados ao mundo e desligar, Senhor, de derrubar essa ponte, Pai. Para que não possamos voltar mais para lá, mas que possamos apenas olhar em frente, Senhor. O caminho é em frente, Pai. Nós pedimos.
Senhor, queremos, Pai, que em algo, Senhor, fomos edificados, Senhor, com a mensagem desta manhã. Algum coração, Senhor, terá, porque vimos, Senhor, que eu sei que Tu escolheste esta mensagem para hoje, e, Senhor, sabemos, Pai, que algum coração precisava de ser relembrado destas coisas, Pai. Senhor, mesmo eu vi, Senhor, a Tua mão nesta manhã a chamar a atenção de coisas, Pai, que temos que ser chamados a atenção, temos que ser relembrados, temos de ser levados outra vez a essa Escritura, a essa mensagem que o profeta falou, a essa porção que já esquecemos, a essa ilustração que ele trouxe. Senhor, chama a nossa atenção, Pai, através desse quíntuplo ministério, Pai, nós pedimos, Senhor. E se há outros ministérios, Senhor, permite-nos estar com os nossos ouvidos alerta, Pai, nós pedimos. E não nos deixes andar na roda dos escarnecedores, nem no vento das imitações, nem na mensagem das personificações, Senhor. Ajuda-nos a estar com o nosso equilíbrio no assim diz o Senhor. Sempre andar com aquilo que a mensagem e o profeta nos ensinou, Pai. Senhor, ajuda-nos a estar perfeitos nesse caminho, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Agora nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Pode vir os músicos e vamos cantar. Amém. Vamos cantar Viúva Sem Nada, página 100.